é com muita alegria que a gente saúda a todas as pessoas, a todos os amigos, Mônica Silva, Deise, porque a melhor providência, a providência mais lúcida para nós tomarmos qualquer atitude, no nosso caso, para nós termos uma boa semana, é verificarmos como um trabalhador, uma pessoa que vai fazer uma limpeza, verifica a sua vassoura, um pintor verifica o seu pincel, um cozinheiro verifica suas panelas, um músico afina seus instrumentos. E é assim que nós também precisamos preparar o nosso grande instrumento para uma boa semana, que somos nós, afinando a nossa vibração, o teor e as características das nossas vidas. Então, é muito bom que nós tenhamos essa lucidez, hoje e sempre, de a cada vez que formos tomar uma iniciativa qualquer, fazer a pergunta fundamental: como eu estou hoje? Investigar-se, olhar-se e melhorar-se. Na receita sintética e poderosa de Jesus, vigiai e orai. Então, antes de qualquer coisa, a gente se vigia e providencia a melhoria da vibração. Porque nós, como aparelhos de rádio, quando bem sintonizados, nos destinamos a boas notícias e boas músicas. Enquanto que mal sintonizados, nós ouvimos chiados, na melhor das hipóteses, músicas que não gostamos, músicas que não nos melhoram em nada. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós, parabéns aos amigos espirituais que nos dispomos a nos congregar em nome de uma boa semana. Nós precisamos muito de uma boa semana, até porque essa boa semana vai ser uma chave para um bom mês, e essa boa semana e esse bom mês, a ferramenta para o nosso bom ano, e assim por diante. Hoje nós viemos pensar sobre uma maneira de aprimorar essa nossa ferramenta que é absolutamente fundamental: o perdão. O perdão é uma ferramenta absolutamente fundamental para as nossas vidas. Nós que atravessamos a vida como prisioneiros. Vocês se lembram daquelas figuras dos prisioneiros dos Estados Unidos que tinham uma corrente nos seus pés, ligada a uma bola muito pesada que eles tinham que arrastar durante o dia? Pois somos nós. É uma excelente figura para pensar a respeito de nós. A bola pesada são as nossas mágoas e as nossas culpas. A corrente que liga as mágoas e as culpas aos nossos pés é a nossa incompreensão da vida. E é assim que a vida nos tem sido pesada, é assim que a gente não consegue se mexer direito, é assim que a vida não rende, a vida não melhora, a vida não nos liberta, porque nós nos aprisionamos. Então a saída é o perdão? Para o nosso nível, sim. Mas para realmente perdoar, nós temos que compreender o perdão. O perdão tem sido fraco nas nossas vidas, tem sido pouco utilizado nas nossas vidas,
porque nós o concebemos como um dever religioso. E aí, como um dever religioso, ele soa falso, ele não se efetiva, e portanto não nos renova. Quem nunca viveu essa cena na escola? Duas crianças brigam entre si e um adulto chega, um inspetor de alunos, um professor, chega perante as duas crianças que brigaram, coloca uma na frente da outra, manda estender a mão, manda darem-se as mãos e manda pedir desculpas. Qual é a cena que se segue? É isso? Uma recusa, uma teimosia dos alunos, até que o adulto conseguia dar a ordem de que eles pedissem desculpas, e aí saía um desculpa mastigado, um desculpa de boca fechada, um desculpa de má vontade. Desculpa. Não é verdade? Vocês lembram disso? Pois o que acontecia depois que o adulto saía da cena? Esses dois alunos estavam leves, estavam pacificados, estavam tranquilos? Claro que não, porque é uma desculpa exterior. E é assim que o nosso perdão, meramente verbal ou vivido como um dever religioso, não tem cumprido a função de limpar nossas vidas. Nós precisamos avançar no perdão. Não é claro isso? Até porque não é só um problema que a gente tenha, é a junção desses problemas que nos faz carregar muitas bolas pesadas, acorrentadas nos nossos pés. E assim é impossível viver, é impossível se mover. Nós estamos amarrados nas mágoas e nas culpas. Pois bem, qual é a nova compreensão do perdão? A nova compreensão do perdão, que hoje me vem como sugestão para mim mesmo e eventualmente para vocês, caso isso sirva para vocês, é parte numa nova compreensão do erro. Nós, para aprendermos a importância do perdão, nós precisamos compreender o erro. Compreender o erro e compreender o inimigo. O papel do inimigo em nossas vidas é um papel precioso e que muitos de nós não passam perto de perceber. O que faz o inimigo em nossas vidas? Tanto o inimigo desencarnado, os nossos obsessores, quanto o inimigo encarnado. Ele é uma pessoa que se obceca por nós. E se obceca por nós para cumprir que função? Ele se propõe a nos vigiar até localizar nossos pontos fracos. Não é assim? Quando ele localiza os nossos pontos fracos, ele aponta, ele acusa, ele fere ali. Ele aumenta a nossa dor. Não é assim? Pois se nós conseguíssemos olhar para o inimigo com uma visão em paz, com uma visão desapaixonada, nós veríamos no inimigo um aparelho diagnóstico da alma. O inimigo, ao fazer essa função de achar nosso ponto fraco, aumentar o problema, torná-lo visível, denunciá-lo, apontá-lo e aumentá-lo para todo mundo, ele é como uma tomografia, como um raio-x, como qualquer um dos exames que nós fazemos para diagnosticar um problema. Tem alguns exames que injetam um contraste, uma substância que torna visível um problema, e tornando visível possibilita a cura.
Por isso que o inimigo é absolutamente precioso, não porque ele pensa em fazer isso, mas porque Deus, porque a vida, na sua perfeição, só permite que alguém tente fazer o mal e que alguém faça o mal para alguém, na nossa visão infantil, porque por trás da realidade infantil que nós supomos ver, há uma realidade profunda, ou seja, Deus permite que esse mal se faça porque dele se tira um bem maior, e esse bem maior é exatamente essa função de diagnóstico das nossas almas que só o inimigo faz, que nenhum amigo, nenhum dos nossos grandes amores se dá essa função de insistentemente, obsessivamente, obcecadamente buscar nossos erros, apontar nossos erros, mexer nas nossas feridas e denunciar-nos. Que pai, que mãe, que irmão, que amigo, que cônjuge vai fazer isso? Senão aquele cônjuge que já se transformou em inimigo, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que adoentou-se na inimizade, não é mesmo? Então essa compreensão de por que Deus permite que inimigos se acoplem às nossas vidas é fundamental, porque aí a gente sai da guerra contra o inimigo e faz a pergunta: o que Deus está querendo me dizer com essa pessoa? E sai da briga com as situações, com os males, os aparentes males, para fazer a pergunta fundamental: o que Deus está querendo me ensinar com essa situação? O que Deus está querendo curar-me com essa situação, com essa enfermidade, com essa pessoa que se aproximou de mim? Porque nada acontece à toa, somos regidos pela lei de atração, nossas almas desarmônicas atraem pessoas e situações que têm um potencial de nos reharmonizar. E isso é lindo de perceber. Inclusive porque nos tira da guerra. Nos tira dessa guerra na qual temos transformado as nossas vidas. E é tão urgente nesses tempos de ódio sair da guerra. Pois, como nós falamos no início, além dessa compreensão absolutamente fundamental que Jesus expressa numa frase para nós, para a maioria de nós, incompreensível, absurda, que é: amai os vossos inimigos. Você não acha absurdo isso? É até antinatural. É antinatural para animais gostar de inimigos, gostar do que lhe ameaça, gostar do que é contrário aos seus desejos. Mas se é antinatural para os animais, será antinatural também para os humanos? Porque a diferença dos humanos e dos animais é que o humano reflete, e refletindo não é só toma lá da cá, não é ação reflexa do instinto, é ação reflexiva. Olha a diferença de ação reflexa, toma lá da cá, sem o pensamento, sem a meditação a respeito das situações. O humano não. O humano interpõe entre o estímulo o estímulo do mundo e a sua resposta uma reflexão. E essa reflexão que nós precisamos fazer jus para ser menos animais e mais humanos. Ora, o que Deus está querendo me ensinar com essa situação e com essa pessoa? Aí sai dessa briga e abre-se para uma evolução com a frase:
maravilhosa de Teresa de Calcutá, que fala que a questão da vida nunca foi entre nós e os outros, sempre foi entre nós e Deus. Liberte-se do toma lá da cá, liberte-se do conflito, liberte-se da competição, de estabelecer competições e guerras entre você e todas as pessoas que se aproximam. Não, as pessoas se aproximam com uma finalidade terapêutica, pedagógica. Cabe a nós nos habilitar para essa cura, para essa terapia, para esse aprendizado. E só nos habilitamos quando tiramos o inimigo na posição de opositor, para perceber no inimigo um instrumento de Deus, um aparelho diagnóstico de Deus para a nossa cura. Quem já está pronto para essa maturidade, para se abrir, para investigar essa possibilidade nas suas relações, para sair da guerra com as pessoas que o desagradam, para optar lucidamente por Deus, não optar pela briga com os outros, pela questão com os outros, mas optar pela questão com Deus. Quem está pronto para isso? Para sair da guerra, para alcançar a paz. Investigue, meu amigo, investigue as suas relações desarmônicas, se você não pode dar esse golpe, essa transformação total, esse cavalo de pau que tira você da guerra, ao mesmo tempo que abre você para a transformação, para a cura e para o aprendizado. O que você me diz? Não é uma transformação total? Transforme o seu ponto de vista com relação aos males da vida e com relação aos inimigos. Isso você pode. Aceite esse nosso convite e investigue as suas inimizades, se não há por trás delas um chamamento à transformação. Alberto Almeida, eu nunca me esqueço disso, disse numa palestra, um psiquiatra espírita, famoso, palestrante, autor de livros, brilhante, que disse que nos seus grupos terapêuticos, cada vez que vem alguém se queixar de alguma outra pessoa, ele diz para esse queixoso: doeu? É teu. Doeu? É teu. O inimigo mexeu num ponto complicado, o problema não é do inimigo, o problema é seu. Melhore-se, reharmonize-se, aprenda e transforme-se. Maravilhoso. Complementar a isso, a um melhor entendimento, a um novo entendimento do mal e do inimigo, na trajetória do perdão, para ativar a ideia do perdão, para transformar em real a limpeza proporcionada pelo perdão, nós precisamos entender, além do inimigo e do mal, entender o erro. E vamos propor para você um chute inicial para também você aproveitar essa nova concepção sobre o erro e transformar a sua vida. A nossa concepção tradicional do erro é que o erro deve ser investigado, acusado, julgado e punido. Tanto nós pensamos assim que todas as sociedades do mundo possuem sistemas policiais que investigam, pessoas como promotores de justiça que acusam, pessoas como juízes que julgam e pessoas como carcereiros que punem. Não é assim? Todas as nossas culturas, países, com variações de nomes, no mundo ocidental, polícia, promotor, juiz, carcereiro.
mas com nomes diferentes você vai ter isso no mundo todo. E esse sistema tem nos melhorado? Esse sistema tem apaziguado, tem pacificado as nossas sociedades? Claro que não. Essa maneira de lidar com o erro, que beira a vingança, a reação da sociedade parece a reação dos indivíduos com a punição, como se fosse uma ação e reação vingativa perante os errados. Qual é a nova visão sobre o erro humano? A nova visão sobre o erro humano é que o erro humano é uma ignorância. Como uma criança que, para aprender a caminhar, tropeça e cai. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma avó, nenhum tio em sã consciência, fora os doentes do mundo, em sã consciência, vai punir, vai acusar, vai humilhar aquela criança de 1 ano de idade que, tentando andar, caiu. Não é verdade? Por quê? Porque os adultos compreendem que ninguém anda sem cair. Mas expandamos essa visão. Ninguém anda de bicicleta sem pôr o pé no chão, sem um desequilíbrio, sem até um acidente. Ninguém dirige um carro sem deixar morrer o carro, sem ter um problema, sem cometer erros. O erro é inerente a qualquer processo de aprendizado. Ah, mas tem erros que são de pessoas malvadas. Isso que você está falando, Maurício, só serve para pequenos erros. Será? Vou lembrar para vocês o maior erro da história humana, que atingiu uma pessoa com tal autoentendimento que ele mesmo, a vítima, foi capaz de perceber que mesmo o maior erro da humanidade foi cometido por ignorância. Ao fazer uma oração a Deus por aqueles que o estavam matando. Perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem, disse a vítima do maior erro da história. Então, se o maior erro da história foi fruto da ignorância, mesmo aqueles erros cujos autores planejam, articulam, pensam levar vantagem, pensam aumentar o sofrimento do outro, como se isso fosse prazeroso para ele, mesmo os erros doentios, todos eles partem de uma ignorância, de uma cegueira, de uma incompreensão de todas as consequências, de todo o tempo, de todas as prisões nas quais ele está entrando voluntariamente com o seu erro. Então todo erro parte de uma ignorância e ninguém aprende sem errar. Ainda que quanto maior a teimosia, maior as consequências e maior o sofrimento em função do erro. Imagina-se o que os espíritos dos nazistas sofrem no mundo espiritual. Conta-se que Hitler precisou ser exilado em Plutão, tal grau de toxicidade das energias da Terra para com ele. Então, em benefício dele, ele precisou ser exilado para um planeta prisão, para afastar-se do veneno que ele mesmo criou para ele mesmo. Se ele soubesse de tudo isso, será que ele faria tudo o que fez? Será que ele continuaria pensando que é uma vantagem, que é um plano vantajoso para ele? Então, compreender o erro como parte do aprendizado. Compreender é
uma atitude grande, uma atitude de quem expandiu o processo. A criança não compreende o erro, mas o adulto, ao compreender o erro, nem se ofende. Olha que coisa linda. Quem compreende o erro não se ofende. Quem não se ofende nem precisa perdoar. Será que nós podemos alcançar isso? Podemos pelo menos buscar um ato de compreensão, uma nova atitude de compreensão? Cada vez que nós tivermos essa raiva, esse ódio de alguém que errou, será que não pode acender um alerta nas nossas almas? E será que esse alerta não pode vir de Jesus a nos desafiar? Aquele que estiver sem pecado, vamos traduzir para a linguagem moderna, aquele que nunca tiver errado, que atire a primeira pedra. Será que nós podemos, a cada vez que nós acusarmos, apontarmos, odiarmos alguém? O que vocês acham? Um alerta. Um alerta vindo direto do alto, vindo do coração do mundo, vindo do Mestre a nos desafiar? Como a Terra estaria diferente se todos pensassem assim? Mas isso nós não podemos mudar. Mas como nossas vidas estariam diferentes se nós pensássemos assim? Nenhum ódio grudaria nas nossas almas, nenhuma culpa nos aprisionaria, porque nós compreenderíamos que somos crianças e que estamos rodeados de crianças. E a crianças só se pode esperar, de criança só se pode esperar o erro inconsciente. Mas para nós que estamos adolescendo, e que podemos e que somos convidados à compreensão do erro, como hoje estamos sendo chamados a essa compreensão do erro, podemos abrir os cadeados das bolas, das várias bolas, das inúmeras bolas de ferro que nós mesmos temos acorrentado aos nossos pés. A cada vez que perdoarmos, a cada vez que avançarmos num perdão compreensivo da infantilidade, do erro, da incompreensão, da ignorância que está inserida no erro, nós tornaremos as nossas vidas mais leves, mais livres, mais abertas ao bem. Porque nada, nenhum erro humano, nenhum erro desses inúmeros erros que estão à nossa volta, nem mesmo o erro mais difícil de perdoar, que é o nosso erro, nada disso mais nos desequilibrará. Claro que nós não vamos mudar isso de uma hora para outra, mas o desafio aqui de vislumbrar esse novo mundo, esse novo estágio das nossas mentes e dos nossos corações, e de nos propormos a investigar essas afirmativas que hoje são lançadas para nossa reflexão, tem um poder absolutamente transformador e libertador para todos nós. Estaremos prontos para isso? Pense, meu amigo, minha amiga, se não seria maravilhoso você se libertar com o perdão e com a compreensão. Pense nos seus adversários, pense nas suas mágoas, nas suas culpas. Tudo isso é lixo. Recicle e liberte-se do seu lixo com o perdão e a compreensão que franqueia sua vida para a cura, que franqueia sua vida para a busca do bem e do acerto e da luz e do amor. Graças a Deus,
Recolhamo-nos agora ao colo da Mãe Maria, como crianças que, abaladas nas suas crenças, nas suas couraças, nos seus pesos, e profundamente convidadas à transformação, precisam de um colo, de um acolhimento, de um carinho. Aproximemo-nos como crianças que puxam a saia de sua mãe, que grudam nas suas pernas e que recebem o colo confortador de Maria de Nazaré. Digamos para a mamãe agora o que nós mais precisamos nesse momento crítico das nossas vidas, quando adquirimos consciência dos nossos erros e consciência das nossas crenças nefastas, envenenadas sobre o erro e sobre o inimigo e sobre o mal. Digamos para a mamãe, nesse colo gostoso, perfumado e amoroso que nós estamos recebendo agora, de Maria e de suas correntes, dizendo assim: eu te saúdo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Ave Maria. Tu és cheia de graça, da graça de Deus, porque Deus é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, entre a feminilidade, entre a amorosidade dos homens. Farol pro meu amor. Bendito é o fruto do vosso ventre, o farol, Jesus. Santa Maria, tu és mãe de Jesus, tu és portadora do amor e portadora do perdão e da compreensão que hoje nos é oferecida, nos são oferecidos. Roga por nós, Mãe. Ampara-nos, Mãe. Apara o homem novo que está saindo do homem velho no convite dessa gravidez espiritual. Agora e na hora do nosso parto, agora e na hora da nossa transformação, agora e na hora da morte do homem velho para o nascimento do homem novo. Pelo perdão, pela compreensão, pelo amor. Fica conosco, Mãe, nessa hora de grande transformação. Que assim seja, graças a Deus. Nada melhor do que estar com mamãe no momento crítico das nossas vidas, não é mesmo? Muito bom, meus amigos, minhas amigas. Vamos ver agora como esse convite foi recebido pelos amigos, pelas amigas, para que a gente possa refletir com a reflexão um dos outros, não é verdade? Vamos lá, saudando-nos então Deise, Regina, Sônia, Luana, que pede vibrações para Débora Pavarini. Através dela, de Débora, nós saudamos, transbordamos e acolhemos, servimos, acalentamos todos os sofredores da terra, de todos os tipos, os doentes, os aprisionados, os abandonados, os sofredores de todos os tipos. Que dessa luz que nós produzimos hoje transborde amor para a terra inteira. Que assim seja. Cássia, Janete, Eliana, Adileia, Mônica e o seu pedido de vibração para inúmeros necessitados da terra, que essa nossa vibração alcance a todos eles, seus familiares, seus amigos, ou seja, a toda a humanidade da terra. Marta, vibração para todos, complementou exatamente isso. Maria Lúcia, Guacimara, também pedindo vibrações.
Janete informando que travou, é lamentável, triste. Márcida, Mônica pedindo para mais pessoas as suas vibrações. Angelina, que Deus esteja conosco sempre. Alzira, Helena, Elisete Braga, Angelina lembrando de muitos amigos, sempre serviçal, sempre prestativa, assim como a Mônica. Rosângela, Márcida, Sônia, Adileia. Adileia nos lembra, Chico Xavier disse que não precisava perdoar porque não tinha aceitado a ofensa. Isso é o que nós falamos na nossa conversa, não foi isso? Elisete? Não, Elisete não, Adileia. Porque quem não se ofende nem precisa perdoar. Que esses faróis sejam seguidos por todos nós. Elisete, crescimento das reparações dos nossos próprios erros do passado, harmonizar-se. Que assim seja, que os erros sejam o que são, referência para nós refletirmos, nos reprogramarmos e nos limparmos. Ninguém merece viver ligado ao passado. Jesus disse isso. A Bíblia antiga disse para a esposa de Ló, não olhe para trás para não virar uma estátua de sal. Jesus falou, ninguém que toma do arado trabalha olhando para trás. É claro, libertemo-nos do passado com a chave maravilhosa do perdão e da compreensão. Que convite, né? Gugu, boa tarde. Graças a Deus estamos juntos novamente, que possamos aprender a pedir perdão e amarmos o nosso inimigo. Isso nos faz muito bem, pois só o amor constrói gratidão eterna por tudo. Deus abençoe e proteja a todos nós. Muito obrigado, Gugu. Que a todos nós venha esse entendimento. Avancemos um pouco que seja, todos os dias, a cada relação, com a constatação do enorme prejuízo da mágoa e da culpa e do enorme benefício do perdão e da compreensão. Não é? Nilza. A Adileia condensa muito do que nós falamos com uma frase. Os males da vida, os aparentes males da vida, os aparentes inimigos das nossas vidas são, na verdade, cura. Só se cura, um doente não se cura por estar presente aos medicamentos. Ele precisa engolir, ele precisa aceitar os tratamentos. Aceite as dores como tratamentos e cura. Aceite os inimigos como enfermeiros e médicos. E a sua vida será transformada. As nossas vidas. Que assim seja. Não é? Regina Frutuoso. São os nossos inimigos que nos mostram nossos erros e onde devemos melhorar. Perfeito. Isso mesmo. A Elisete fala assim, quando enxergarmos isso, vemos que nós é que estamos, quando enxergamos isso, vemos que nós é que estávamos errados. Claro, é muito cômodo nós falarmos do obsessor como se eles fossem o demônio, mas se essa relação foi construída por prejuízos mútuos, pode muito bem ser que o mais errado seja você. Ou pelo menos que você seja tão errado quanto o demônio. Isso é maturidade. Num casamento, quase sempre os erros se equivalem. Na amizade, na irmandade, na família, na vida. E ao invés de nos debruçarmos sobre o erro dos outros, sobre o qual nós nada podemos fazer, debrucemo-nos, estudemos os nossos erros como sinalizadores
das nossas curas, não é? Muito bem, Elisete, fantástica essa maturidade. Estamos todos ainda, diz Rosângela Ramalho Mendes, estamos todos ainda no caminho. Hoje, por isso, ainda muitas vezes somos protagonistas de erros. É isso mesmo. Não precisamos nos punir e nos desmerecer por errar. Apenas compreender os erros e buscar errar cada dia menos, é claro, não é? Vitória quando reconhecermos em nós quando erramos. Perfeito. É isso mesmo, Rosângela. Eliana Chiodo, o perdão é um remédio divino para quem perdoa e não para o perdoado. Fantástico. Quem erra movimenta a lei de ação e reação e precisará colher daquilo que plantou. Isso é da vida, é da lei. Mas você reconhecer que não é o juiz do mundo e abster-se, limpar-se dos pesos da mágoa e da culpa é um benefício para você. Beneficiemo-nos. Não é verdade? Assim seja. Muito legal, Eliana. Elisete, não podemos nunca julgar alguém. Há muitos motivos. Primeiro, reparar em nós mesmos. E mesmo assim, não apontar nem julgar. O não julgar, sem dúvida, é um dos mandamentos mais difíceis entre os mandamentos de Moisés. E nós só conseguiremos isso quando a compreensão e o perdão orientar as nossas vidas. Só compreender isso já é um norte fabuloso que nos fará dar mais passos, momento a momento, dia a dia, com paciência e persistência no rumo da libertação espiritual. Angelina, obrigado. Ensinamento que nos faz refletir em nossos sentimentos, em nossos atos, em nossos pensamentos, porque também pecamos em pensamento. Exato, Angelina. Não precisamos passar a mão nas nossas cabeças, diminuir a sinalização do diagnóstico. Quem despreza diagnóstico, quem nega diagnóstico, não se abre à cura, não se abre ao tratamento. Aceitemos os diagnósticos da vida na sua integralidade, nas nossas ações desarmônicas, nas nossas palavras desarmônicas, nos nossos pensamentos desarmônicos, como ensinou Jesus, nos nossos sentimentos desarmônicos. Porque só assim, reconhecendo a desarmonia em todas as nossas manifestações, podemos gradativamente promover essa limpeza integral. Que assim seja. Muito legal, Angelina. Silvia, Denise, Janete, muito bom a gente estar aprendendo junto. É sempre gostoso, é sempre maravilhoso a gente estar se dedicando assim. E agora, então, com esse convite a aprofundar um pouco a compreensão sobre o que a gente pensava que era o mal. Mas o mal não pode existir no universo de Deus, que é todo-poderoso, perfeitamente bom e perfeitamente justo. Ora, minha gente, como alimentar a ideia do mal? Não existe o mal sobre a terra. Pessoas podem querer fazer o mal, mas Deus encaixa o mal de uns para agir sobre outros, nunca vitimando propriamente ninguém. Porque quem recebe a ação agressiva de uma outra pessoa, recebe porque está colhendo o que plantou e, portanto, não é mal. Como disse Jesus, o mal, o aparente mal é necessário. Todo aparente mal é necessário. Mas ai daquele pelo qual ele vier. Então um estuprador, um assassino não podem violentar qualquer pessoa. Só vão violentar aquelas pessoas, só conseguirão violentar aquelas pessoas para as quais aquela experiência faz total sentido.
sem que isso diminua 1 milímetro da responsabilidade do assassino e do estuprador, como de todos os outros errados, que precisarão necessariamente colher daquilo que plantaram. Mas as pessoas que viveram a ação violenta carregarão o peso, darão ao agressor a dominação sobre suas vidas, seus pensamentos e sentimentos por largos anos, se não cortarem o ato violento dos seus corações e das suas mentes, através do perdão e através da compreensão. Pense nisso. Você, ao cultivar o rancor, ao cultivar a culpa, você tem se aprisionado ao passado, entregando para os seus agressores e para o seu pior lado, para as suas sombras, um lugar de reis da sua vida, dominando a sua vida, dominando todos os teus passos. Será que você merece isso? Será que já não é tempo de libertação para a luz, para o bem? O caminho foi colocado. Perdoe e compreenda. Alce-se a um ponto maior de compreensão e liberte-se para Deus, para o amor, para a vida. Um grande abraço a você, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano de libertação, de limpeza e de voo para o alto e para a luz. Que assim seja. Replique, compartilhe esse vídeo. Há muitos pesados na vida, há muitos pesados na humanidade que precisam também, como nós, nos libertar. Propicie isso compartilhando esse vídeo, multiplicando o bem. Grande abraço, até todos os dias às 18 horas, até quinta-feira na página do Semente de Luz, até o próximo domingo, sempre às 5h30, nessa nossa live de domingo. E aproveite e conheça na página do SEB Semente de Luz todos os serviços espirituais através de lives que são oferecidos. Sirva-se e sirvamo-nos uns aos outros. Grande abraço, até a próxima.